E a internet? Você já se sentiu sem rumo na hora de fazer um projeto no Scratch? Isso acontece porque a gente às vezes começa a programar sem muito pensar antes no que a gente vai fazer. E na atividade de hoje, a gente vai exercitar, criar um roteiro simples e dividir o nosso código em pedaços para seguir esse roteiro. Isso daqui é só uma preparação para a próxima atividade que vai ser desafiadora para a gente, mas eu não vou dar spoiler não. E o roteiro que a gente vai criar hoje, a gente vai dividir ele em 4 etapas: configuração, curiosidade, surpresa e reação. A configuração a gente já sabe muito bem como fazer. Aquela história de preparar o tabuleiro, colocar as peças e os atores no lugar, lembra? As outras 3 são partes da história mesmo que a gente vai criar hoje. E a história, depois que a gente configurar os atores, vai ser a seguinte. Na parte da curiosidade, a gente vai ver um carro que saiu da estrada tentando procurar um caminho novo para se livrar do trânsito e acabou se perdendo por causa da curiosidade deles. Só que essa estrada não era normal. Então o carro curioso que estava tentando desbravar vai tomar um susto com uma surpresa que vai aparecer no caminho dele. E por último, a gente vai ter a reação, que é o carro vendo isso que aconteceu, como ele vai reagir, o que ele vai fazer, será que ele vai frear, buzinar, será que ele vai derrapar? E é isso que a gente vai ver hoje. E agora que você já sabe do roteiro, vamos pôr as mãos à obra. A primeira coisa você já está cansado de saber. Entre em scratch.mit.edu, faz login na sua conta, clique em criar no novo projeto e quando você entrar no Scratch, não esquece de limpar o que está aqui antes. Deixa eu apagar esse ator aqui. A gente vai começar com a etapa de configuração. Vamos pensar num cenário, uma estrada assombrada que o carro pode percorrer. Aqui, ó, não é nem estrada, isso é uma floresta assombrada. E agora a gente vai achar o nosso carro. Vou criar um outro ator. Achei um conversível aqui. O roxo combina mais com o cenário. Ah, o roxo tá com essas bordinhas, não gostei não. Deixa eu colocar outro. Aqui. E agora que o meu carro tá na tela, a gente tem que configurar ele, colocar todas as peças de tabuleiro no lugar. Então eu vou procurar um bloco aqui, que é quando a bandeira verde for clicada, eu quero posicionar o meu carro aqui no comecinho da estrada, ó. E aí o endereço dele vai estar aqui, ó, X e Y. Agora eu vou puxar o bloquinho de movimento, que é o vá para tananã. Tá vendo que os números aqui são iguais aos números do ator? Então qualquer lugar que eu colocar o meu bloco, quando eu rodar esse daqui, ele já vai para o lugar certo. Então a gente configurou o nosso carro. Depois a gente vai fazer mais configurações, mas por enquanto só o carro que vai precisar. E o Scratch tem uma coisa que a gente nunca usou antes, chamada de comentário. É uma coisa que não afeta o código em si, nem o funcionamento do Scratch, mas serve para a gente colocar algumas dicas para quem estiver lendo o código entender melhor. Para eu comentar esse bloco, eu vou clicar com o botão direito nele, vou clicar em comentar, e aqui eu vou escrever configuração ou preparar o tabuleiro. Agora, chegou a parte da curiosidade. O nosso bloco saiu da estrada para procurar um caminho novo. E ele tá andando por aí pela estrada sem muito bem saber o que vai acontecer. E nas últimas aulas a gente fez bastante movimento. Você lembra como a gente fazia? Ó, vou dar uma dica. O nosso carro, ele já tá apontando para a direita. E agora você tem 5 segundos para lembrar como a gente faz para repetir um movimento para dar essa impressão que ele tá andando. A gente vai usar o bloco sempre. Como ele já está olhando para a direita, eu posso usar um bloquinho mova tananã passos para fazer ele ir. Só que eu preciso que esse bloco seja rodado várias vezes até eu não querer mais. Então eu vou usar um bloco de controle aqui de repetição. E aí tem vários blocos de repetição que a gente pode usar. Como a gente não sabe a distância que o carro vai percorrer, a gente quer que ele ande até o fim do jogo, a gente vai usar o bloco sempre. Vamos ver como tá até agora. Esse carro tá muito rápido. Deixa eu colocar aqui, mova 3 passos. Legal. Tá aqui o carro andando, saiu da estrada, totalmente curioso. E a surpresa que o carro vai ver, na verdade é uma surpresa aterrorizante. Eu vou procurar um outro ator aqui no Scratch, que vai ser uma bruxa. Vamos procurar a bruxa aqui. Um Goblin. Ele é fofinho demais. A gente tem que achar algo assustador. Ah, vou procurar pelo nome. Witch. Witch, em inglês, é bruxa. Ah, mas não é essa que eu quero, não. Tem outra? Pô, não tô achando uma bruxa assustadora. O que é assustador aqui? Tá, não vai ser bruxa não. Eu vou usar esse esqueleto aqui, nosso esqueletinho. E o esqueleto também tem a sua configuração. Para começar a configurar o esqueleto, deixa eu pensar um tamanho para ele aqui, ó. Tamanho 40, tá bom? Vou trocar o nome dele para esqueleto e o do carro também. E quando a bandeira verde for clicada, o esqueleto vai cair do céu. Ele estava lá em cima da árvore e vai cair. Então eu tenho que colocar ele no lugar original dele. E na configuração eu vou usar o bloquinho vá para e o bloquinho esconda, para deixar ele preparado para quando ele for entrar em cena. Aparência, bloco esconda. E aqui em movimento eu vou usar o vá para, já com a posição que ele está aqui em cima. Então, ó,
Tá certo, o esqueleto tá escondido aqui, ó, o carro ainda não tá vendo. Só que a gente quer dar um susto no carro com esse esqueleto. Eu vou colocar um comentário da configuração. Configuramos o esqueleto. E aqui o carro tá aqui andando. Depois de um tempo, a gente quer que o esqueleto apareça e caia perto do carro. Vou usar o bloquinho espere 3 segundos. Primeira coisa que a gente quer fazer quando der esses 3 segundos é mostrar o esqueleto. Depois, a gente vai fazer o esqueleto cair. E aí, para variar um pouco, ao invés da gente usar o mova tananã e controlar pela direção que ele tá olhando, a gente vai usar os blocos pra gente mudar o X e o Y direto. E lembra que o X e Y é o endereço do ator. X na horizontal, Y na vertical. Se a gente quiser que o nosso ator suba ou desça, a gente vai usar o Y. Vou procurar um bloco aqui de adicione tananã a Y. Se o meu ator está aqui no meio da tela e eu clico nesse bloco, estou adicionando 10 no Y, ele está subindo. E olha o meu Y aqui, ó, aumentando. Agora 5 segundos para você pensar. Se eu adicionando 10 no Y eu estou subindo, como eu faço para descer? Se você falou colocar um menos antes do número, você acertou. Se eu colocar adicione menos 3 a Y e ficar clicando, olha o que acontece. Ele vai caindo. Agora eu quero que ele venha daqui de cima até a frente do carro. O carro vai estar mais ou menos aqui, né? Ele vai vir à frente do carro e vai parar. Vou usar um bloco repita tananã, porque eu já sei quantas vezes eu quero que o carro desça. E aí, a partir daqui, eu vou comentar. Surpresa. Lembra que esses bloquinhos de papel amarelo aqui, eles não servem para o código, eles são só para a gente entender o que está acontecendo. A partir do mostre é a surpresa. Vamos ver o que está acontecendo. O carro tá andando normal, tá, ele já fez mais ou menos o que a gente quer, só que ele tá descendo pouco, tá demorando muito para descer. Então, eu vou mudar aqui o espere para 2 segundos e eu vou fazer ele cair um pouquinho mais rápido, então ao invés de menos 3 vai ser menos 4 e o repita vai ser 40. Vamos ver como é que funciona? O carro tá andando, surpresa, opa! Beleza, tá quase caindo no lugar. Então eu vou mudar aqui para 50 vezes e o carro vai ter que frear a tempo. Um pouquinho mais, 60. E eu vou fazer ele cair mais rápido, menos 5. Vamos ver o que acontece. Gostei. Então, eu vou colocar aqui 55, só para ele parar um pouquinho antes. E aí, agora, a gente vai ver se o carro está sendo surpreendido. Beleza? Para deixar mais realista, eu vou clicar no ator do esqueleto. Vou vir aqui em sons. Vamos ver que som ele tem. Já tem som de osso. Eu nem vou adicionar outro, eu gostei desse. E aí aqui, antes dele começar a descer, eu vou vir aqui em som e vou falar toque o som, tananã. Esse som aqui, ó, já é um som que já existe, é o som que a gente viu que está adicionado lá. Só que o nosso carro tá andando como se nada tivesse acontecido. A gente tem que ter a reação do carro, porque ele acabou de tomar um susto. Ah, mas antes disso, só para separar legal o meu código da surpresa da configuração do esqueleto, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar outro bloco de topete de bandeira verde aqui. Esses dois vão acontecer juntos, né? Porque os dois vão acontecer quando a bandeira verde for clicada. Só que o da esquerda, ele vai esperar 2 segundinhos antes de começar. A gente sabe que esse daqui é o código da surpresa e esse daqui é o código da configuração. E aqui é configuração também, e aqui é curiosidade. E aí, para fechar nosso roteiro, a gente vai ter a reação. O carro, quando vê a caveira, ele vai morrer de medo. Primeiro, ele vai ter que frear o carro para a caveira não cair em cima dele, e depois a gente vai colocar como ele vai reagir. Aqui no carro, a gente tem que ver mais ou menos quantos segundos está demorando para a caveira cair. Eu chutei aqui mais 2 segundos. Então, a caveira demora 2 segundos para começar a cair. Depois ela demora mais 2 para cair até o chão. Então eu vou criar um novo código do carro, outro bandeira verde, e eu vou esperar 4 segundos para começar. E aí o que vai acontecer? Vamos ver os sons que esse carro tem. Não é bom esse carro. Eu vou procurar aqui um barulho de freada. Em inglês a gente vai escrever skid, S-K-I-D. Aí, ó, derrapagem, né? Não é freada. Depois de 4 segundos o carro vai derrapar, toque o som skid. Não, toque o som, skid até o fim, e depois a gente vai ter uma aparência. Ele vai dizer alguma coisa e vai falar, que susto, que ele realmente está assustado com a caveira. E depois vai tocar uma buzina. Primeiro vamos achar a buzina aqui. Vou adicionar um som na aba de sons. Procurar por honk, H-O-N-K. Gostei desse daqui. Antes dele falar que susto, ele vai fazer
a buzina. Então, primeiro ele vai derrapar. Quando acabar de derrapar, porque tá aqui até o fim, aí ele vai tocar a buzina. Vamos ver como é que funciona. Demorou demais, né? Vamos ver 2 segundos. E no final, a gente tem que usar um bloco de controle que é pare outros scripts no ator. Quando a gente usa esse bloco pare outros scripts no ator, ele vai parar esse bloco aqui, ó. Lembra que esse bloco ele vai ficar para sempre andando? Esse bloco aqui é o que para outros scripts no ator. Se você não entendeu ainda, não tem problema, a gente vai usar muito esse bloco. Ah, agora sim. O carro tá andando, ele consegue parar a tempo e o esqueleto para aqui. E essa foi a reação do nosso carro. E aí o nosso roteiro agora tá todo no código. A gente tem separado a parte da configuração. Aqui a gente tem a curiosidade, ela tá logo em seguida porque ela vai acontecer imediatamente depois. E a gente colocou esse comentário aqui, curiosidade. E é isso, acabamos de traduzir o nosso roteiro para o nosso jogo. Claro, foi um roteiro curto, mas quando você for fazer um jogo maior, você pode ter um roteiro grande que aí você não vai se perder na hora de programar. Então agora você já sabe. Para não ficar sem rumo durante o código, todos os projetos, seja de aplicativo, programas, jogos que você criar, começa primeiro anotando a sua ideia em algum lugar. Pode ser no papel e caneta, pode ser na máquina de escrever, pode ser no computador, pode ser num gravador, no celular. O importante é pegar o que tem na sua cabeça e colocar no papel. Depois você começa a programar e aí você vai ver que vai ser muito mais fácil. E se você quiser incrementar mais o seu projeto, pode fazer, porque a próxima atividade que a gente vai fazer vai ser algo bem grande, vai ser muito legal da gente concluir. E ela vai ser a última atividade da nossa saga de design. Todas as atividades que você viu até agora eram focadas na aparência do Scratch. E essa próxima atividade, ela é um projeto grande para a gente colocar tudo isso em prática. Depois disso, aí vai ficar mais desafiador, mas eu não vou dar spoiler não. Se você tá com qualquer bug, fica até o final que eu vou fazer uma revisão de tudo que a gente tem aqui agora. Mas antes disso, obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, deixa um like e compartilha o projeto com as pessoas que você acha que vão gostar também e segue a gente nas redes sociais, que isso ajuda muito também a gente a divulgar para mais crianças esse trabalho. Se você quer ter aulas online gratuitas, você conhece alguma criança que queira ter, faz o seu cadastro lá no nosso site, na seção de aulas ao vivo, que aí sempre que abrir mais turmas a gente vai mandar mensagem para as pessoas responsáveis. E agora, recapitulação anti-bug, nós temos um cenário que não tem código e ele tem uma fantasia só, que é a estrada que o nosso carro está desbravando, porque o nosso carro é muito curioso. Aí a gente tem o código do carro, e esse código do carro está separado em 2 partes. A primeira parte é a configuração dele para ele ir para o lugar certo, e depois a curiosidade, que é ele andando pela floresta amaldiçoada, sem saber que é amaldiçoada. Antes desse outro código do carro acontecer, o que vai acontecer é o código do esqueleto. Tem a configuração dele, né? Quando clica a bandeira, ele vai ficar escondidinho aqui em cima, com esse esconde e evapara. E aí, depois de 2 segundos, ele vai tocar o som de ossos dele e vai aparecer aqui. E por último, voltando para o carro, a gente tem o código da reação do carro ao esqueleto. Então, ele vai esperar os 2 segundos do esqueleto e aí ele vai começar a frear quando ele vê o esqueleto. Quando ele terminar de frear, ele vai tocar a buzina do carro, ele vai dizer que susto, e aí ele vai parar outros scripts no ator. Se você não achou esse bloco, ele vai estar aqui como pare todos, ó. E você pode escolher, tem todos, este script e outros scripts no ator. Vamos ver como é que ficou por último. Tá andando. Opa! Começou a frear. Que susto. Parou a tempo. E esse daqui foi o nosso projeto de hoje. Fica de olho que na semana que vem a gente vai ter outra atividade, e se você veio do futuro, provavelmente a outra atividade já está disponível para você e é só começar. Ela vai ser muito maior, muito mais desafiadora, mas vai ser a sua chance de mostrar todas as coisas que você aprendeu sobre design até agora no nosso projeto. Obrigado mais uma vez e até a próxima aula!